Os destaques do Bate-Papo Político com Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Comissão de Orçamento do Congresso Nacional é instalada e pauta interessa ao Ceará. Relator do orçamento defende auxílio emergencial e diz que pessoas com fome não podem esperar reformas. E mais no Bate-Papo Político. Bom dia, jornalista Beto Almeida. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos ouvintes. Uma ótima manhã de quinta-feira, Luzenor. Vamos falar sobre o seguinte: agentes comunitários de saúde acompanham hoje com todo o interesse a votação de projeto que aumenta piso salarial da categoria. Os deputados também votam hoje o decreto que prorroga o estado de calamidade pública aqui no estado do Ceará. E também, jornalista Beto Almeida, Conselho Nacional de Justiça discute com o governo federal a retomada de obras em todo o Brasil. São mais de 14 mil obras com um custo de 144 bilhões de reais. Dezenas dessas obras estão no Ceará. A Câmara de Vereadores de Fortaleza teve uma sessão tumultuada, mas o prefeito Sarto conseguiu aprovar em 24 horas a base da reforma previdenciária do município. E os servidores aí prometem protestos. E ainda, Beto Almeida, vamos falar também, Luzenor, sobre o transporte intermunicipal limitado, barreiras sanitárias, como essas novas medidas impactam o carnaval e a vida dos cearenses. Daqui a pouco muito mais para você, ouvinte internauta. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Bate-Papo Político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h19. Finalmente a Comissão de Orçamento do Congresso Nacional foi instalada e a pauta interessa ao Ceará. O relator do orçamento já se antecipou para dizer o seguinte: as pessoas que estão passando fome não podem esperar pelas reformas que estão também na pauta da Câmara Federal e do Senado. Mais informações com Carlos Silva. A Comissão Mista de Orçamento, instalada nesta quarta-feira e que terá como principal papel a análise da proposta orçamentária do Executivo, com previsão de receitas e despesas da União, será presidida pela primeira vez por uma deputada federal. O posto será ocupado pela deputada Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal, que anunciou para antes do final de março a votação do projeto que trata da Lei Orçamentária Anual. O relator do Orçamento Geral da União de 2021 é o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, que ao ser eleito para o cargo fez uma declaração que, além de alimentar expectativas, gera esperança para milhões de brasileiros que, sem o auxílio emergencial, enfrentam desde o início de janeiro dificuldades para se alimentar. Bittar disse que a agenda de reformas é importante, mas as pessoas que precisam comer não vão esperar. A partir desse momento, os 22 deputados federais e os 3 senadores do Ceará também passam a se movimentar e a discutir com o governador Camilo Santana, o prefeito de Fortaleza, José Sarto, e lideranças municipais as prioridades para o orçamento de 2021. Somente com emendas individuais serão pelo menos 406 milhões de reais para os municípios cearenses. As emendas de bancadas poderão representar o dobro desse valor. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. E ainda nessa área que gera muita expectativa sobre a retomada do auxílio emergencial, o governo federal insiste no ajuste fiscal para instituir o benefício com mais 3 parcelas e um valor mensal de R$200. Essa, pelo menos, é um dos primeiros pontos estudados pela equipe técnica do governo federal, que, repito, interessa a milhões de cearenses. Carlos Alberto. Mais de 2 milhões de cearenses, entre os mais de 35 milhões de brasileiros, vivem dias de angústia sem o auxílio emergencial e à espera de alguma sinalização do governo federal sobre a volta do benefício. Há entrave no caminho para a definição de quais medidas serão adotadas para ajudar a quem está desempregado ou sem renda informal nesse novo ciclo da pandemia da Covid-19. E, nesse cenário, o ministro da Economia, Paulo Guedes, expôs às lideranças do Congresso Nacional que vai precisar de uma nova versão de uma proposta de emenda constitucional, PEC de guerra, para conceder mais 3 parcelas de R$200 do auxílio emergencial aos informais, com custo total de cerca de 20 bilhões. Valor semelhante ao previsto para a compra das vacinas contra a Covid-19.
A avaliação da equipe econômica do governo federal é que esse novo texto da PEC precisa conter uma cláusula de calamidade pública para dar segurança jurídica à concessão do auxílio emergencial com a edição de um crédito extraordinário e estar associado às medidas fiscais contidas na PEC do Pacto Federativo. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. São 7h22. Está aí, jornalista Beto Almeida, a Comissão Mista do Orçamento do Congresso Nacional, Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional instalada e tem 2 pontos prioritários. O orçamento de 2021, que já começa a ser discutido nos próximos dias, e o auxílio emergencial, que o governo quer unir essas duas questões, fazer o ajuste no orçamento da União para abrir uma brecha e garantir a volta do auxílio emergencial ou benefício semelhante, com um valor bem inferior àquele valor que foi pago no ano passado para os trabalhadores desempregados e para os brasileiros que perderam a renda. E quando se fala em ajuste fiscal, se fala, Beto, na necessidade do poder público arrochar as contas, diminuir as despesas e, ao fazer outra despesa, encontrar uma saída para o pagamento, outra fonte de receita para cobrir essas despesas. Ou seja, o governo federal aceita o auxílio emergencial desde que sejam apontadas as fontes para a cobertura dessas despesas. Pelos cálculos do governo, serão pelo menos 25 bilhões de reais aí por mês para pagar os 32 milhões de brasileiros que poderão ser beneficiados nessa nova etapa do auxílio emergencial. A matemática começa a ser feita e as contas também, Beto. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Essa matemática, Luciano, e essa conta começa a ser feita porque é exatamente o auxílio emergencial, ele, claro, vai causar impacto nas contas do governo e o novo benefício, por conta disso, vai ser incluído prioritariamente no orçamento de 2021. Então, é prioridade não só a aprovação do orçamento, como a definição dos moldes desse auxílio emergencial, de como é que ele vai se dar, exatamente pelo impacto que ele representa. E tem um detalhe, Luciano, além de tudo isso, o governo está literalmente imprensado, como se diz, porque sem orçamento, nós estamos já praticamente na metade do mês, né, do mês de fevereiro, e o governo, sem aprovação do orçamento, ele só pode utilizar 1/12 do orçamento anual do ano passado. Se não agilizar essa votação, alguns ministérios podem ficar até sem dinheiro previsto no caixa dele para pagar os servidores federais. Então não é pouca coisa. Os brasileiros, normalmente, as pessoas acompanham, até com pouca atenção, o que se passa, por exemplo, durante a votação de um orçamento. Mas deste ano especificamente vai chamar muita atenção por conta desse detalhe importantíssimo do atraso, porque era para ter sido aprovado em dezembro do ano passado pelo presidente da República, sancionado, aprovado pelo Congresso e depois sancionado pelo presidente para entrar em vigor no começo do ano. Não foi, por conta de brigas políticas, por conta de pandemia e por conta de eleição. E essas foram as motivações. E aí, além disso, agora vem a pressão sobre a definição de um auxílio emergencial e os moldes como isso vai ser feito. É um fato interessante a gente observar também, na formação dessa comissão, que desta vez não tem cearenses, né? A gente esperava até que houvesse mais... Tem 2 cearenses? Eu esperava um papel mais relevante, por exemplo, do Domingos Neto, que inclusive durante a fase de discussão da presidência, da escolha da eleição da presidência, um dos pontos era ele ter exatamente, ou pelo menos ele queria, não vou dizer que era o real, mas ele queria continuar, por exemplo, como relator do orçamento. Mas aí é uma comissão que vai ter esse impacto e esse olhar muito forte, inclusive porque é o relator que vai ter um poder fortíssimo, Zedô, de liberar, inclusive, emendas ao longo desse ano de 2021. São 7h27 e aqui na Assembleia Legislativa os deputados estaduais se reúnem daqui a pouco, dentro de
poucos minutos, ou a partir das 9 horas, em sessão ordinária, de forma presencial e virtual, para votar o decreto do governo estadual que institui por mais 6 meses o estado de calamidade pública no Ceará. Como nós falamos aqui no Alerta Geral, com o estado de calamidade, o governo pode fazer contratações sem atentar para as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, com a justificativa de que as obras e os serviços são essenciais para dar andamento às ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Abrimos hoje o Jornal Alerta Geral, o jornalista Beto Almeida, falando sobre as novas medidas que o governo do estado anunciou para tentar frear uma nova onda da Covid que invade o Ceará, que invade vários estados brasileiros e aqui na região metropolitana de Fortaleza deixa muitos hospitais lotados com pacientes com a Covid-19. E na Assembleia Legislativa, uma votação que não terá embaraço para aprovação desse decreto do governo do estado. Já foi aprovado ontem, né, na comissão, né, nas comissões da Assembleia Legislativa, e lógico, ele abre em caráter excepcional, dizendo a abertura, né, garante mais recursos para a saúde, sem que o governo se preocupe com o limite fiscal, sem que isso incorra em crime de responsabilidade fiscal. Lógico, o estado está num estado de calamidade, então isso legitima com que o governo do estado adote medidas urgentes, regimes jurídicos próprios, provisórios, tudo com o objetivo de conter o impacto e o avanço da Covid-19. Aqui na Assembleia Legislativa, além dessa matéria em regime de urgência, tem uma outra que vai chamar bastante atenção e despertar hoje o interesse dos agentes comunitários de saúde do Zenor. Olha só, eles vão ter um novo valor para o piso salarial deles, que passa a ser, se for aprovado como tudo indica que vai ser, de R$ 1.550. Eu acho que esse detalhe dessa matéria dos agentes de saúde chama atenção e é interessante, Zenor, porque nós acompanhamos o início de tudo isso. Agentes comunitários de saúde essa categoria foi criada no então governo Tasso Gereissati, lá nos idos dos anos 80, começo dos 90. Ela salvou vidas, literalmente, Luzenor, tirou crianças da cova, como se diz, melhorou as condições de saúde pública, mas foi uma categoria que lutou muito, primeiro para ter o reconhecimento como categoria profissional. Aí foi aprovado no Congresso Nacional o reconhecimento da categoria de agentes de saúde, e aqui vale ressaltar o papel destacado que teve o então deputado, hoje ele não se reelegeu, o Raimundo Gomes de Matos, que foi fundamental para conseguir levar adiante a aprovação, o reconhecimento dos agentes de saúde como categoria profissional, mas além do reconhecimento da categoria, eles continuaram lutando para ter direito a um piso salarial reconhecido, e não tinham esse piso. Depois veio o reconhecimento do piso e a partir daí a definição de reajustes anuais. Então hoje está aí para ser aprovado também aqui na Assembleia Legislativa esse piso de R$ 1.550 para os agentes comunitários de saúde. Reajuste merecido, Beto Almeida, você já falou muito, os agentes de saúde cumprem um papel fundamental no dia a dia para acompanhar as condições de saúde da população, principalmente da população mais pobre do Brasil inteiro. E aqui o Ceará se destaca nessa área porque foi no Ceará que surgiu, como disse o jornalista Beto Almeida, lá atrás, no final da década de 80, o programa Agentes Comunitários 90, de Saúde. Então, parabéns aos agentes comunitários de saúde, que também, Beto Almeida, são bem contemplados aqui no Jornal Alerta Geral, aos sábados, no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, com orientações e esclarecimentos sobre os direitos previdenciários. Recebemos muitas perguntas de agentes comunitários do Brasil inteiro que querem saber mais sobre a Previdência Social. A você, agente de saúde, parabéns pelo trabalho. Alerta Geral. São 7h33, ainda sobre a votação hoje do decreto do governo do estado que estende por mais 6 meses a situação de calamidade pública no Ceará. O Carlos Alberto chega com mais informações. A Assembleia Legislativa realiza nesta quinta-feira, a partir das 9 horas, sessão ordinária de forma virtual e presencial para votar o decreto que amplia por mais 6 meses o estado de calamidade pública no Ceará. A medida foi assinada pelo governador Camilo Santana e, para entrar em vigência, precisa do aval da Assembleia Legislativa.
Com o decreto de calamidade pública, o governo do estado pode realizar contratações de serviços e obras sem o processo de licitação. Essas ações são justificadas pela urgência em função da pandemia da Covid-19. Os prefeitos dos municípios do Ceará também irão, após a aprovação do decreto de calamidade pública, apresentar propostas semelhantes para se enquadrarem nessas condições de dispensa de licitação para obras e serviços. A calamidade pública desobriga os gestores públicos das normas estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o conjunto de normas instituído para a boa administração das verbas públicas. Há expectativa que, na sessão dessa quinta-feira, a mesa diretora da Assembleia Legislativa inclua a leitura de outras mensagens do governo do estado como medidas voltadas a beneficiar setores da economia atingidos pela nova onda da Covid-19 no interior e na Grande Fortaleza. Com redação do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. São aguardadas, Beto Almeida, outras medidas, como disse o Carlos Alberto, do governo do estado na área da saúde para o combate à pandemia. Há um quadro de muita preocupação com o surgimento de novos casos de pessoas infectadas pela Covid-19 e, como consequência, a superlotação de hospitais públicos e particulares. E há também expectativas sobre possíveis medidas na área econômica a serem anunciadas pelo governador Camilo Santana. Exatamente. Olha só, Luciano, essas medidas econômicas, todas voltadas, inclusive, para estimular alguns setores da economia atingidos pela pandemia e por conta de decretos que restringem suas atividades, seus funcionamentos, como é o caso aqui, por exemplo, do comércio, como é o caso dos setores de evento, como é o caso, por exemplo, dos setores de bares e restaurantes, porque a reclamação deles, embora seja compreensível toda a tomada de decisão do governo do estado em relação às restrições, mas eles reclamam constantemente dos prejuízos que já vêm sofrendo sem que haja contrapartidas e tal. Como agora, por exemplo, esse novo decreto de carnaval especificamente estende, por exemplo, a proibição de parques aquáticos, de funcionamento de piscinas em todo o estado do Ceará. Até então só estava proibido, por exemplo, aqui em Fortaleza, em Aquiraz, onde funciona o complexo lá, o Beach Park. As barracas de praia, por exemplo, agora entram também numa fase mais restrita ainda durante o carnaval, porque durante todo esse período elas só vão poder funcionar até 3 da tarde. E já tem uma chiadeira dizendo que o prejuízo deles vai ficar em torno de 60%. Mas, Luzenor, é uma decisão que não cabe aqui a gente ficar questionando quem perde e quem ganha. No fundo, todos, de algum modo, perdem em restrição de liberdade, perdem na economia, mas ganham em vida. Eu não tenho dúvida. Quando o governo do estado adota medidas como essa, que em si elas são antipáticas, é porque o caso está sério demais. A gente tem que entender que não é simplesmente... Eu tenho convicção de que o governo do estado, o governador Camilo Santana, não tem nenhum prazer, nenhum sadismo em decretar este tipo de proibição, de restrição de atividades econômicas num período que poderia ser riquíssimo para o turismo do Ceará, que poderia ser riquíssimo para o interior do estado, para a capital, simplesmente por querer fazer. Há sim uma necessidade dessas medidas mais duras que restringem, infelizmente, as atividades em muitas áreas da economia e tendo aí prejuízos imensos para trabalhadores e para os empreendedores. São 7h38. A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou nesta quarta-feira um requerimento de autoria da vereadora Ana Paula, do PDT, que cria a Frente Parlamentar em Defesa da Imunização. Segundo a vereadora, o objetivo da frente é mapear, junto à Secretaria de Saúde do município, os grupos prioritários para o recebimento da vacina, estabelecer uma análise técnica para a definição e sugestão dos grupos profissionais prioritários, fiscalizar as condições técnicas e de logística, fomentar a capacitação das equipes de vacinação e acompanhar mensalmente os efeitos da imunização na capital cearense, promovendo debates junto à população sobre a retomada da economia de Fortaleza. Boa essa iniciativa, porque se soma a outras ações que estão sendo discutidas, debatidas e implantadas para que nós tenhamos
tenhamos aí, Beto Almeida, menos sofrimento nessa travessia. Estamos no início da vacinação e é importante que haja um acompanhamento, não apenas do Ministério Público, mas também da Câmara Municipal, e isso vale para as câmaras municipais de todas as cidades do Ceará, em relação à vacinação que é administrada pelas prefeituras dentro das normas estabelecidas pela Secretaria de Saúde do Estado e pelo Ministério da Saúde. Justamente para que nós não tenhamos os mais espertos furando a fila e entrando na frente de quem realmente precisa da prioridade para receber a imunização contra a Covid. Concordo, Luciano. Plenamente importante a formação dessa comissão, que, aliás, ela deveria ser copiada. O que é bom precisa ser copiado mesmo pelas demais câmaras municipais, pelos demais municípios, para que essa questão da vacinação, Luciano, seja conduzida de forma plena, sem atropelar o direito de ninguém, sem que haja espertinhos se sentindo superiores a outros para estarem imunizados, sem estar dentro das condições estabelecidas pelas resoluções, inclusive são do governo federal e do governo estadual, e principalmente para evitar situações como a que nós temos visto, de verdadeiros constrangimentos de homens públicos que parece que não compreenderam ainda as suas funções e que tentam literalmente se colocar à frente de quem deveria estar sendo vacinado nesse momento. E nós temos ainda em todo o estado do Ceará, com raríssimas exceções, é verdade, Luciano, uma espécie assim de manto que está cobrindo essas ações. É preciso o Ministério Público entrar para cobrar que os municípios mostrem de forma transparente como é que está sendo feito os critérios de vacinação. Amigo, não precisa só dizer a quem é honesto, não precisa estar gritando que é honesto, mas tem que mostrar isso com ações. Então, se tomar as medidas corretas, as coisas caminham de forma transparente. 7h40 e ainda na Câmara Municipal. Teve barulho nessa quarta-feira, Beto, com as primeiras discussões sobre a reforma previdenciária do município? A Câmara Municipal, na realidade, ela tem tido barulho desde que começaram os trabalhos, a retomada, né, nessa nova legislatura. E aí, isso não é ruim, é uma coisa boa numa casa legislativa, dá movimento. A gente sabia que ia ter uma oposição que, numericamente, ela é menor, mas ainda assim se mostra mais barulhenta e tal. Mas, por enquanto, esse barulho e a maioria parlamentar do prefeito José Sarto não tem causado problemas para ele, porque Sarto, por exemplo, ele encaminhou em regime de urgência 2 mensagens aqui para a Câmara Municipal da capital, propondo exatamente alterações no sistema de previdência do município. Olha só, Luciano, é aquilo que a gente já sabia, o município precisa, aliás, todos os municípios, principalmente aqueles que têm previdência própria, né, como é o caso de Fortaleza, eles precisam fazer a adequação às regras do que foi aprovado da nova reforma da Previdência. Então, foram feitas essas alterações sem ainda o detalhamento. Uma nova matéria vai ser enviada, um novo texto, um novo material vai ser encaminhado detalhando como é que vão ser feitas essas alterações. Isso gerou protesto de servidores. Claro, era imaginável que os servidores iriam protestar, porque isso implica também problemas não, na realidade, minimizando ou reduzindo os direitos que eles têm na questão da aposentadoria. Mas, em 24 horas, a bancada parlamentar do prefeito José Sarto aprovou essas 2 matérias na Câmara Municipal. Vai ter ainda barulho? Vai. Inclusive, os servidores estão planejando aí ir ao Paço Municipal para realizar manifestações. Mas, de todo modo, isso é legítimo, ainda assim é necessário, o município precisa, de fato, fazer essas adequações. São 7h48, 7h42 na reta final do bate-papo político. Beto, a gente ainda vai falar sobre essa movimentação do Conselho Nacional de Justiça que quer que o governo federal retome muitas obras paradas em todo o Brasil. Mas antes eu quero fazer o registro aqui, Beto Almeida, de mensagens que chegam dos nossos ouvintes. Marilene Oliveira, ela diz o seguinte: bom dia, Luzenor e Beto, eu escuto vocês todos os dias pela rádio 89.5 em Aratuba, já estou assistindo pelo Facebook, só assim para conhecer vocês. Olha aí, ó. Olha aí. Marilene Oliveira, viu, Marilene? No sítio Camarão em Aratuba, nos acompanhando pela FM 89.5.
5 e também no acesso do Facebook. José Freire Gomes, Beto, ele está em Limoeiro do Norte, diz o seguinte: Limoeiro do Norte, Nordeste, bairro Cidade Alta, Rua Higino Lourenço da Silva, região Jaguaribana, ouvinte, aqui muito sol, alta temperatura, aí o registro aí do José Freire. Também Socorrinha Marinheiro, bom dia a todos que se encontram no estúdio, ouvintes internautas, valeu Socorrinha. Também Maria das Dores, Beto Almeida em Guaraciaba do Norte, todos os dias ligadinha aqui na nossa FM 90. E olha, Beto, ela tá lá, a dona Maria das Dores em Guaraciaba, um friozinho bem gostoso, e o José Freire numa alta temperatura lá no Vale do Jaguaribe. E também, Beto, tem o Antônio Carlos Carneiro, bom dia, Luzenor, eu escuto o Alerta Geral através da FM 97.3 em Santa Quitéria. Também, olha aí, eu falo na localidade de Camarão, e você sabe quem é que conhece bem a localidade de Camarão, Beto Almeida? Não. Jean Martins, Jean, Beto, que lá levou ontem em aqui as canecas do Alerta Geral para os nossos ouvintes muito especiais da Aratuba. Muito bem. Deixa eu mandar aqui um bom dia, já que você está aí se referindo aos nossos ouvintes, para o meu amigo Leonel, que é policial militar. Leonel é ouvinte, viu, Zenô? Nosso diário, inclusive, essa semana me ligou, estava em Beberibe. Ó, tô ouvindo vocês aqui, manda um alô. O programa estava terminando, mas estou mandando esse bom dia para ele hoje. Pois é, lá em Beberibe ele tem a oportunidade, quem está nesse momento em Beberibe, de nos acompanhar pela FM 104.3 e FM 107.5. Eu falei dos ouvintes de Aratuba, Beto Almeida, o seu Siné de 69 anos de idade, o seu José Mundô de 90 anos, que nós mostramos aqui nas imagens do Jornal Alerta Geral, os dois sob uma árvore na localidade de Camarão, em Aratuba, ouvindo o Jornal Alerta Geral. E eles dois estão sendo presenteados hoje com uma caneca. Oh, coisa boa. Bota bonito. Aí, ó, Jean, entrega a caneca aí ao seu Siné, ao seu José Mundô, e manda a foto aqui deles tomando cafezinho com leite ou água nestas canecas do Jornal Alerta Geral. E a gente volta daqui a pouco, Beto, me entusiasmei aqui com as mensagens, é porque tem um detalhe aqui no Jornal Alerta Geral, que é a produção, o pessoal que fica aqui na retaguarda, o Marcos Furlan não, ele coloca o galo pra cantar, acorda cedo e cuida do recado. Mas tem o pessoal da produção, vou citar o nome aqui, a Camila Maciel, Beto Almeida, ela simplesmente pega os nomes dos ouvintes e não repassa pra gente. Então é por isso, ouvinte, que você que está em qualquer Olha o boicote, canto, Camila. quando não é citado ou citado, é porque a Camila Maciel simplesmente segura. Parece que ela senta em cima dessa lista, mas o recado tá dado, ela vai acordar agora. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre essas obras paradas que são de responsabilidade do governo federal e se arrastam há mais de 20 anos. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Representantes do Conselho Nacional de Justiça se reuniram com técnicos do governo federal para discutir a retomada de obras em todo o Brasil. São pelo menos 14 mil obras do governo federal paradas há 20 anos, 25 anos, como conta o Sátiro Salles. O combate ao desperdício do dinheiro público. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, quer viabilizar a retomada de obras que estão paradas no país, para tentar assim estimular a economia brasileira neste momento de incerteza. O assunto entrou na pauta de uma reunião entre os representantes do CNJ e do governo federal. O encontro foi aberto com um alerta do ministro da Economia, Paulo Guedes, que é preciso estar atento à fonte de recursos desses programas e ao cumprimento do teto de gastos. A reunião foi realizada no âmbito do Comitê Executivo Nacional para apoio às soluções das obras paralisadas do programa Destrava, que foi lançado no ano passado com o objetivo de mapear e destravar as obras paradas no país. O presidente da CNJ explicou que, de acordo com o levantamento do Tribunal de Contas da União, TCU, e da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, existem cerca de 14 mil obras paradas no Brasil. São projetos que somam 144 bilhões de reais de investimentos públicos, dos quais 10 bilhões já foram aplicados e que foram suspensos, sobretudo por problemas técnicos, erros de projetos e abandono por parte das empresas contratadas para fazer o serviço. São muitas obras paradas e aqui no Ceará, em cada município, tem uma, duas ou mais obras que são verdadeiros esqueletos de concretos, com um retrato do desrespeito do dinheiro público.
Com redação do site Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. São 7 horas e 51 minutos. Quem nos acompanha pelas redes sociais pode perceber essa imagem que é simbólica, que retrata o desperdício do dinheiro público, que está em Tianguá, na região da Ibiapaba, na região da Serra Grande. Um viaduto, são 2 viadutos ali no entroncamento da BR-222, na entrada para o município de Viçosa do Ceará. Essa obra já está parada há mais de 10 anos. Outras obras, Beto, estão paradas há 20 anos, são creches, escolas, postos de saúde, dinheiro desperdiçado, e pelos cálculos do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, são pelo menos 144 bilhões de reais em obras paradas. Se essas obras, que muitas são essenciais, fossem retomadas, a economia se movimentaria, geraria muitos empregos, mas o governo federal, o Ministério da Economia, já mandou o seguinte recado: onde vamos tirar o dinheiro para bancar essa conta? Pois é, o ministro Paulo Guedes disse que considera importante o levantamento feito pelo CNJ, mas já foi logo falando no teto de gastos federais, dizendo que infelizmente nem tudo pode ser feito porque faltam recursos. É aquela história, ele fica com a parte ruim da notícia, mas você tem razão num aspecto, não é só o desperdício do dinheiro público com obras paralisadas que estão aí sendo literalmente comidas pelo tempo, Luzenor, mas principalmente pelo estímulo que a retomada dessas obras podem trazer para a economia num período de pandemia como esse. Você imagina quantos empregos não seriam gerados ou não serão gerados com a retomada de obras como esses viadutos, como creches, como escolas, como por exemplo esse viaduto aqui da BR-116 que era para dar acesso ao município de Horizonte. A gente já cansou de falar nisso daqui, já mostramos várias situações, essa obra já foi retomada várias vezes e é um nada. Ele está faltando pouquíssimo para ser concluído. Faltam, no entanto, as alças do viaduto. Faltam, né? As alças do viaduto, mas estão lá, o mato crescendo, as coisas não andam. Então, assim, isso iria fazer a economia girar, as obras federais serem retomadas e aí todos sairiam ganhando. São 7 horas e 54 minutos. Beto Almeida, vou encerrar o assunto aqui, olha, Beto, porque o Marcos Furlan já tá dizendo, ó, bye bye, Beto, ó, cadê o galo cantando? Cadê o galo cantando, Marcos Furlan? Não é mais hora de galo cantar, de galo cantar, Marcos? Né? É não. Ó o galo. A você, jornalista Beto Almeida, final do nosso bate-papo político. O Carlos Alberto Alencar ainda chega com informações sobre a área econômica. Tem o de Assis Lira pra falar de futebol. Gostou ontem à noite, Beto Almeida? Rapaz, formidável. Fortaleza saiu do Z4, hoje já tem sonhos mais amplos agora. E o Ceará também. Um abraço, Beto Almeida. Abraço. Os destaques do bate-papo político com Luzenor de Oliveira e Beto Almeida.